Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com acelerador de partícula. Esse mês nós temos como convidado o Arilson da Silva. Ele é aluno de mestrado do nosso grupo e o trabalho dele é sobre medidas de poder de freamento. Durante a pandemia, o trabalho do Arilson atrasou bastante, mas ele fez um ótimo trabalho lendo alguns artigos do Helmut Pohl, analisando a compatibilidade entre diferentes modelos empíricos e teóricos com a base de dados experimentais. E o Arilson fez um compilado desses artigos e vai apresentar para a gente o que ele encontrou de uma maneira sistemática, né? São 4 ou 5 artigos onde ele agrupou as informações e vai apresentar para a gente nesse seminário. Então, Arilson, obrigado por ter aceito o convite e agora é com você. Obrigado. Boa tarde. O meu projeto é sobre poder de freamento e essa apresentação é sobre avaliação de previsões teóricas de poder de freamento. Tem como base os artigos de Helmut Pohl, Andreas Scheiner e Klaus Wittmaack. O poder de freamento, ou taxa de perda de energia, é uma propriedade dos materiais e reflete a perda de energia imposta por um íon energético por unidade de comprimento da trajetória. O poder de freamento depende da natureza das interações que ocorrem na passagem do íon pela matéria, tanto da espécie atômica do alvo e do projétil incidente, bem como de sua energia. Bem, os diferentes regimes de poder de freamento dependem do estado de carga do íon, segundo o conceito de carga efetiva. Em baixas velocidades, a carga do núcleo é blindada pela eletrosfera. E, com isso, quando o projétil incide em uma amostra, o íon se neutraliza pela captura de elétrons, e implicando em colisões elásticas com núcleos, resultando no freamento nuclear, onde acontece grandes perdas de energia e deflexão angular significativa. No regime de altas velocidades, ainda segundo o conceito de carga efetiva, o átomo ele perde elétrons. E com a formação do potencial, predominam as colisões com elétrons, que é o chamado freamento eletrônico. Nessa situação, as perdas de energia são pequenas perdas individuais e com deflexão angular quase nula, só que, entretanto, na somatória dessas contribuições de cada elétron, resulta numa perda significativa, Vamos seguir. Aqui um modelo teórico para baixas energias. Bem, no intervalo de energia, tal qual essa equação, onde a razão entre a velocidade do íon e V0, onde V0 é a velocidade de Bohr, obedecem essa relação, nessa faixa de energia, o modelo existente, um dos modelos existentes, é proporcional à velocidade do projétil, dado por essa fórmula, que é a fórmula de Linhart e Scharf. Seguindo. Bem, um modelo para altas energias. Os diferentes regimes de freamento eletrônico, eles são determinados pelo estado de ionização do projétil, ou sua carga efetiva, onde Q, esse fator Q é igual à razão entre a carga efetiva e o número atômico do íon em si.
E quando Q é aproximadamente 1, a fórmula de Bethe-Bloch, que é desenvolvida para projéteis nus, pode ser usada como modelo para previsões de poder de freamento. A fórmula de Bethe-Bloch, ela é derivada da seção de choque Rutherford, que com a mudança de variável, através da variação do quadrivetor momento, pode ser escrita em termos de energia cinética, onde aqui é adicionado um termo devido ao spin do elétron. Contudo, a perda de energia por íon em um meio com N elétrons por volume, em colisões com transferência entre energia T mínimo até a energia T máximo, é dada por essa expressão aqui, que por substituição e integração resulta na fórmula de Bethe-Bloch, que é essa fórmula aqui. Aqui T mínimo é a energia mínima média de ligação dos elétrons no meio. É a mínima perda de energia pelo íon na colisão, na interação com o meio. E T máximo é a máxima energia transferida numa colisão com um elétron, numa colisão frontal, em termos relativísticos. Sim. Duas correções são frequentemente incorporadas à fórmula de Bethe-Bloch. Existem mais correções também que são aplicadas, mas essas são as mais aplicadas, que é a correção de camada e a correção de polarização. A correção de camada, ela é usada, ela se aplica em baixas velocidades, contabiliza a não contribuição de elétrons mais ligados no processo de freamento. Ela não é usada em altas velocidades, porque, nesse caso, o elétron ele é considerado livre e em repouso, né? Não entra essa contribuição dos elétrons ligados em altas energias. E a correção de polarização é devido aos efeitos de polarização dos átomos no meio, na passagem do íon pelo meio. E ela se aplica em altas velocidades. A validade tanto do modelo para baixas energias, quanto para a validade da fórmula de Bethe-Bloch, implica um intervalo que não tem modelo, né? Não é modelado. E, somado a isso, esses termos das correções e, igualmente, com o termo da energia mínima média de ligação, são termos que são empíricos, né? São obtidos empiricamente. E é dificílimo modelar, não tem modelo teórico para determinar isso facilmente. E, em razão disso, é que a importância da base de dados, que por 25 anos o professor Helmut Pohl, da Universidade de Linz, reuniu entre dados de poder de freamento publicados, incluindo medições realizadas na década de 30. Ele disponibilizou a sua coleção por muito tempo, online, e essa coleção, a partir de 2015, passou a ser, foi assumida pela Agência Internacional de Energia Atômica, e está disponível. Bem, aqui eu listei a maioria dos programas que são citados nos artigos, nas comparações. Tem aqui as características aqui
esses programas. Eu destaquei aqui o Ziegler, que é o autor do SRIM 2003, pelo seu histórico de desenvolvimento, no desenvolvimento de modelos, né, de poder de ferramenta. E o ICRU Report, da Comissão Internacional de Unidades Radiológicas, é uma publicação que tem dados tabelados, né, tem uma tabela com valores tabelados de poder de ferramenta, o volume 49 para prótons e alfas, e o volume 73 para íons mais pesados que o hélio. Eu destaquei o ICRU pelo fato dele ser usado como modelo para muitos outros, para alguns programas, né, como o P-Star, o A-Star e o N-Star. O P-Star são prótons, o A-Star alfas, o N-Star íons mais pesados que o hélio. E destaquei também os programas teóricos, o PAS e o CASP, que são puramente teóricos. Bom, a metodologia nas análises usou a diferença normalizada dada pelo treinamento experimental e o do modelo sobre o valor experimental. Delta é a média dessa diferença e sigma o seu desvio padrão. O poder de ferramenta aqui, ele é dado em seção transversal de poder de ferramenta, que é o poder de a taxa de perda de energia por densidade da amostra. Aqui, S experimental é um ponto do banco de dados e S-table é o valor fornecido pelo modelo. Esse artigo aqui avalia íons pesados, mas e íons leves também. Esse aqui é um gráfico de carbono em carbono amorfo, onde estão identificados os modelos, e aí são as séries teóricas, e os dados desse gráfico são analisados, né, e colocados nessa tabela, onde eu destaquei aqui o SRIM e o N-Star, e por serem melhores, considerando toda a região de energia, e sendo que o CASP, que é teórico, a versão superior é melhor que a anterior, com exceção das energias abaixo de 0,01 MeV por núcleo. Aqui, essa tabela mostra o delta e sigma, valores de delta e sigma. Aqui é delta e sigma para íons de lítio, a criptônio, todos os elementos cobertos pelos modelos. Para íons leves, acima de 0,01 MeV por núcleo, as previsões de SRIM e N-Star se mostram quase as mesmas. Abaixo disso, SRIM e N-Star são muito incertos, como está anotado ali. E o N-Star é um pouco melhor, como mostra aqui. Wilson, acho que é útil dar uma interpretação para esse delta, para esse sigma aí. Sim. Sim, delta revela a diferença sistemática entre teórico e o modelo. Quer dizer, entre dados experimentais e o modelo. E sigma significa o erro aleatório. Revela o erro aleatório das medições. É o desvio padrão da relação de distribuição, não é isso que você falou? É o desvio padrão do delta. Do delta, não é isso? É. De todos os sons, não é isso? Bem, para íons mais pesados, né, em baixas energias, SRIM e Northcliffe são piores do que os projéteis mais leves, do que para projetos mais leves, e em geral, o modelo de Hubert é muito bom no seu domínio de energia,
E, no geral, S-Win e M-Star são melhores. Aqui, delta e sigma, para íons de lítio a criptônio, em elementos gasosos e ar. M-Star é melhor do que S-Win, todas as regiões de energia. Aqui nessa tabela, delta e sigma, para os mesmos elementos, incidindo em todos os sólidos cobertos pelo programa PAS. Delta sendo essencialmente nulo para o S-Win e M-Star. E sigma aumenta devido a dificuldades experimentais, passando de altas para baixas energias. O gráfico aqui abaixo é carbono incidindo em carbono amorfo. Para todas as faixas de energia, M-Star e S-Win são melhores, entretanto, quase o CASP são puramente teóricos. PAS até que vai bem ali, né? O CASP vai pior, mas o PAS até que vai bem, né? Ele começa só na região de baixas energias ali que ele desvia. E o CASP? Não tem CASP ali. Pelo menos eu não vi também. É o primeiro. Não, tô falando aqui na coisa. Embaixo. No gráfico, é. No gráfico. É que essa tabela não corresponde a esse gráfico. Sim, a tabela é para todos os íons ali no gráfico é só do carbono em carbono amorfo, sim. É que colocou uma tabela e aí um exemplo, né, no gráfico. Sim. Aqui lítio e prata. Aqui, visivelmente, o PAS ele desviou, realmente corresponde. E o S-Win é melhor. Aí a gente perdeu a letra ainda, né? Oi? Tô vendo. Desculpa, eu não enxerguei. Bom, aqui são sólidos e líquidos compostos para os quais existiam dados experimentais. O S-Win é melhor. E aqui no gráfico é oxigênio em Maller, considerando a faixa total de energia. O S-Win é melhor. Aqui delta e sigma para os elementos cobertos por programa M-Star e o PAS, os quais tinham dados para comparação. O M-Star e o S-Win são melhores, entretanto, o PAS ele só é pior nessa região abaixo de 0,1 megaelectronvolts, nas regiões de energias bem mais altas. Bom, aqui são comparação para prótons e alfas em elementos e gases, né? Em elementos sólidos e gases. Hidrogênio e alumínio, e os modelos que são listados aqui. Tem aqui a tabela com os dados, depois do tratamento estatístico. Aqui eu destaquei esses dois modelos pela semelhança dos valores, dos resultados. E a razão disso é que o AZ37 ele é baseado no ICRU. E analisando o gráfico e essa tabela, dá para ver que o delta mostra a diferença sistemática entre o teórico e o experimental. Posso ouvir uma pergunta?
É que está indo muito rápido, eu demoro para pensar. Mas isso para mim tudo é zero. Todo esse slide, ou não é? Então, ele está, por exemplo, entre 0,1 e 1, o PAS desvia 10%. Tem um desvio sistemático de 10%. Sim, mas tem 10% de erro também. Tem 10%. Tem 8% de aleatoriedade, mas quando você compara com os outros... Porque essas tabelas elas têm que ser encaradas no confronto entre os modelos teóricos com os semi-empíricos. Quando você olha os semi-empíricos, estão todos abaixo de 1% ou abaixo de 2%. E os teóricos é 5% ou 10%. Eu concordo com você. As primeiras duas colunas talvez não seja zero ou é próximo de zero. No teste T, na segunda coluna eu já estou achando que alguns valores dá zero. Então, mas aí tá, se você... A terceira, as outras colunas isso, é tudo nulo. Isso é tudo Nossa, zero. Zero é um jeito exatamente. muito estranho de se colocar. mas é zero. ali mais para frente, sim. Que é o que a gente sempre sabe, que ali de Acima 1 a de zero, 10, muito 10 a zero. 100, são colunas onde o erro de medida experimental de stopping power fica abaixo de 1%, abaixo de 2%. Então, seria até de se espantar que os teóricos ou os semi-empíricos desviassem mais do que esse tanto aí. O que o Arilson está mostrando é a análise que o Helmut Pohl fez, que revela esses desvios dos modelos teóricos. Quer dizer, o semi-empírico é um ajuste. Então, se você pega os dados e faz um ajuste, você obtém um valor melhor. Empirical stream e qual mais? O Stream, o ICRO, o Anderson-Ziegler 77, o ZBL 85, que é o Stream 85. Nessa tabela aí, o CASP e o PAS são teóricos. Eu não conheço o NS70. O resto é o que vem ou do ICRO ou do Ziegler. Mas você vê, os teóricos não têm uma performance muito pior que os outros. É pelo menos o dobro, né? Quer dizer, se você pegar aquele J82, que é totalmente desconhecido, né? Eu acho que ele está colocando dentro dos erros aleatórios. Né? Se você pegar o ZBL 85, que o eles não desvio é são 7 e o PAS que é menos 7, os dois com 10, mais ou menos 10, isso é a mesma para mim coisa. os dois são iguais. Exatamente. Então, a questão é que é o seguinte, se você tem um delta grande, o sigma, ele é totalmente irrelevante para você. Porque Não. o delta ser grande significa que o modelo errou feio. Não, são duas interpretações, né? Concordo com você que o fato não é o relativo que importa, mas você está tendo 30% de erro, até, vou chamar assim, quando você chama mais ou menos 10, você chama os seus erros aleatórios de 10, significa que você deve ter alguns pontos, pode ter pontos ainda razoáveis, que estão 30% fora do valor. Experimental, 30% fora do valor tabelado. Tá? Sim, Então, mas bastante. se você tem um delta para cima ou grande, 30% para baixo. Aquilo podia ser uma coisa de 60%. O delta grande é o J82, que é 18,5, mas menos 9,2. então, o delta grande, a curva está passando fora. Né? Exatamente. Com 9,2, se eu entendi, esse é o desvio padrão. Essa é a avaliação Desvio estatística. padrão do delta. Tá. Então, esse J82, para mim, é legal. Esse é um desvio grande. Agora, você pega lá o ZBL, bem, vamos pegar o ZBL85, 7 com 10. Eu estou pegando a primeira coluna. 7 com 10, dependendo do número de pontos, é 0 se você aplicar um teste. É verdade, eu concordo. Eu não estou questionando isso. Só estou dizendo o seguinte, de todas essas linhas, qual você escolhe para representar o efeito de poder de freamento? Aquele que tiver o teste T mais significativo. Então, mas E eu não sei fazer se isso. for esse... Mas aí que está, o delta ruim já te elimina aquela linha para qualquer prática experimental que você queira aplicar no cálculo de stopping power. Olha o PAS, ele tem 7% de desvio, mas ele é sistemático, ele é 7% sistematicamente abaixo dos dados experimentais. Mas que pode ser 4 por cima, ou 5 por cima. Pois é, mas No limite do desvio ao padrão. mesmo tempo você tem o stream, Mas que é você sempre dá 6% certo. menos 10. Exato. O stream está sempre certo. Por quê? Porque Ele é a um média dos ajuste. pontos. Exato. Então, o stream é um guia para você de onde passam os pontos experimentais.
O PAS é um guia para você saber qual é o status do conhecimento do processo físico que ocorre naquele região. É isso que eu estava dizendo, entendeu? Você tem que pensar nesses... Veja só, qual que é a diferença, por exemplo, do ICRO para o SRIM 2003? O ICRO também é um ajuste, o SRIM 2003 também é um ajuste. E os dois estão muito próximos. Só que a diferença é que o ICRO é uma seleção dos melhores dados experimentais de acordo com o signo. Sim. Enquanto que o SRIM é uma seleção dos melhores dados experimentais segundo o Ziegler. Então, é tudo cozinhado. Porque segundo um, segundo o outro. Exatamente, mas eles, apesar deles cozinharem, eles vão sistematicamente parecido. Eles cozinham igual, sim. Eles estão dizendo que o que eles estão basicamente refletindo é que os dados estão dispersos em função de um valor médio, que você já colocou ali, muito próximo, cada um selecionando uma parte dos dados ou não selecionando, a sua dispersão é igual, né? O seu relatório é igual, 10 e 10 e 10, é sempre 10, tá certo? Quer dizer, a dispersão dos dados experimentais é grande, digo. Essa é a dispersão é 10. A dispersão é grande. Tá, tanto que o sigma é grande mesmo para esses casos. E uma coisa que o Arilson estava comentando lá, do modelo de Batflock, por exemplo, é que você tem a mínima energia de ionização, você tem a correção de camada, a correção de polarização, e você tem outras correções, como o efeito Barcas, etc. Mas são todas correções que você, apesar de você inserir lá, você não tem um modelo teórico, né? Tem, por exemplo, aquela energia mínima de ionização, você faz um ajuste dos dados experimentais e tal. E o que esses modelos teóricos fazem é colocar uma teoria sobre essas correções. Então, você vai colocando... Isso no caso do Batflock. No caso de energias mais baixas, você coloca outros modelos, outras aproximações. E é isso que o que o Helmut Pohl está revelando nos artigos dele, que os modelos, quando são semi-empíricos, inspirados nessas equações, eles conseguem achar um fit razoável. Mas o modelo teórico não está acompanhando os dados experimentais. Acho que é isso que é, basicamente. E veja que esse artigo é de 2005. Aí o Arilson vai avançar em outros artigos mais recentes, onde essas coisas devem mudar. Acho que em um artigo aparece uma segunda versão do CASP, se não me engano. E aí a gente vê a evolução, por exemplo, do modelo do Pedro Grande. Mas eu concordo com você, a dispersão dos dados experimentais é gigante. Mas tem essa... Não, ela é tão grande que você é pouco sensível a erros sistemáticos. Isso que eu quero dizer. A dispersão dos dados é tão grande que o desvio sistemático que você está vendo aí, tá bom, deu alguma coisa mais perto da incerteza experimental, perto do relatório, esse desvio é provavelmente zero ou muito próximo dele. Isso não tem argumento, é verdade. Não, o que eu acho interessante é o seguinte, se você está dizendo para mim que o SRIM é uma média dos dados, que você tem todos os dados, então, na minha cabeça, você nunca devia conseguir uma dispersão menor do que 10.2. Aquele relatório devia ser 10.2 para todo mundo. Ou maior, como no caso, quando o PAS, por exemplo, certamente passa mais para baixo. Por isso que ele tem um valor de sigma maior. Tá certo? Por quê? Porque você está passando tudo para baixo, está aumentando a distância com relação a alguns pontos. Tá certo? Mas e você olha, em todas as colunas de incerteza, os menores valores, ou próximo de uma média dos menores valores, está justamente no SRIM e naquele outro, qualquer SRU, né? Sim. Então, aqueles dois sempre tinham que ser os menores, tá certo? Então, não tem jeito de ser menor do que isso, tá certo? Porque essa é a dispersão dos dados experimentais, né? Não tem jeito. Que é um pouco o que o Manfred estava falando, você está mostrando que você mostra como fora você está, quando você está olhando só a dispersão, por exemplo. Você não pode olhar só a dispersão. Por que o CRU e o SRIM, se eles são baseados em pontos experimentais, eles têm um desvio sistemático, o primeiro 3.9 e o de baixo 5.9. É porque ele escolheu pontos diferentes. Ele não é o mesmo conjunto de pontos. Eles ajustam um conjunto de pontos e a comparação é frente a toda a tabela do Helmut Pohl. Ok. Eu queria saber, perfeito. Ele não é o mesmo conjunto também, né? Quer dizer, deveria ser um subconjunto. Né? Um subconjunto, sim, mas você pode pegar um subconjunto que deu um desvio maior, né? Na hora que você tirou a média ali. Então, o que eu
O que eu não entendo muito bem é como é feito a seleção dos outliers. Se você puder voltar 2 slides, por favor, tinha um plot que mostrava esse daí, por exemplo. Tem a curva, as bolinhas lá por cima, que eu não sei de quem que são, que, obviamente, tem alguma coisa estranha. Então, eu concordo com isso. A análise estatística feita pelo Helmut Pohl, ela é como foi. Ela foi feita desse jeito e não tem outliers. Ele coloca todo mundo. Nossa. A questão é a seguinte, o que o Arius está fazendo é reportando o que o Helmut Pohl fez. Sim, eu não estou criticando o trabalho dele, eu só estou tentando entender o que nós estamos entendendo. Eu acho que aqueles caras que estão ali fora, eles estão totalmente... quer dizer, alguma coisa aconteceu ali. Mas frente à nuvem que está passando ali perto, na estatística eles deveriam ter a sua contribuição diluída, não Altamente diluída. Né? Mas você tem razão. Agora, eu acho curioso como é que na direita o SRIM passa por baixo dos pontos. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa legenda aí, não tem, Arilson? Porque um é prótons em alumínio, o outro é prótons em alumínio também. Então, não, são os modelos. São os modelos separados. Agora, se o SRIM é uma média dos pontos mentais, como é que o SRIM passa por baixo dos pontos? Porque o Ziegler escolhe quem ele vai chutar. Ele escolhe isso por baixo dos pontos? Não, ele escolhe, ele fala, esse cara mede bem, esse não mede bem. Quer dizer, preconceito mesmo. Eu não colocaria nessa palavra, mas eu acho que deve chegar a isso. Ele não coloca nessas palavras porque ele é mais educado. Mas esse é o ponto central, por exemplo, quando você compara o SRIM com o ICRO. O ICRO é uma seleção sigma. Pode ser que eles tenham selecionado os mesmos autores, pode ser que não. Pode ser que um selecionou mais do que o outro. Não, certamente selecionou mais, porque o valor é mais próximo, né? Pelo menos daquele exemplo que você mostrou, tá certo? Mas é que você pode olhar para essa nuvem de dados, escolher meia dúzia de autores distribuídos no range total de energia para conseguir um delta, para conseguir um delta zero, ou ponto 1, tá certo? Exatamente. Exato. Eu fiz um monte de perguntas, porque acho que todo mundo aqui estava com a mesma pergunta na cabeça, só que ninguém perguntou, certo? Como eu estou mais velho, é que eu posso perguntar, porque ninguém pode ficar me julgando, então é fácil. É legal, porque ninguém vai falar que eu não sei. Ninguém vai falar que eu não sei. Então, eu quis entender um pouco o que está acontecendo. Mas é comum, tá? Você escolhe seus amiguinhos para usar os pontos. O critério estatístico é esse. Aí você pode fazer pergunta, é isso que é a grande lição é essa. Pare e faça pergunta. Isso, também. Principalmente quando você não entende. Bem, aqui a razão de acertos, né? Esse gráfico aqui mostra a razão de acertos entre as simulações da SRIM e séries de dados experimentais. Aqui são identificadas as séries. De novo, aí são só alguns autores, né? Você tá vendo? E se você for ver quem são esses autores, tem o Pichel, tem o Sorensen, tem o Andersen. Sim. São os caras que aparecem recorrentemente nessa história. Mas o que está mais me chamando a atenção é que deve ter um erro sistemático experimental, que um grupo de laboratórios comete e outro grupo de laboratórios comete outro erro. E eu olho para os dois e falo bem. Mas aquela nuvem toda que a gente estava olhando, não está aí. Eu entendi. Tem um monte de gente que não está nesse caso. Mas você vê claramente que tem duas metodologias diferentes. Aparentemente, sim. O que eu não sei é se os que foram removidos não tem gente no meio. Ah, provavelmente. E ainda vai ter uma tendência de crescimento para a direita. Bem, aqui energias acima de 1 MeV. Esse aqui é um gráfico de grande interesse aqui, porque é justamente a região que o Murphy opera. E o íon é utilizado também no Murphy. E o SRIM ele pode ser usado, então, como uma estimativa nesse caso. Deixa eu só fazer mais um comentário para atrapalhar só um pouco mais. Note que a diferença é 2%.
Então, se você estiver trabalhando com 5% de erro, tanto faz. Qualquer um desses números é É correto. relativo, né? Porque nesse caso, no caso para essa variável, ela é integrada em profundidade. Sim, Então, se você integra sistematicamente 2% a menos, você erra. Mas se você estiver trabalhando entre 5% e 10%, 2% você não vai ficar todo mundo preocupado. Mas, claramente, as experiências têm uma sensibilidade maior que 2%, melhor que 2% para identificar diferenças experimentais. Qual é? Não sei. Bom, aqui são as tabelas com os resultados aqui, com os dados aqui tratados para hidrogênio em sólidos e gases. E aqui eu identifiquei os modelos, né? Eu identifiquei o Ziegler ali como autor do ZBL 85. E as comparações basicamente comparam o SLIM com modelos mais antigos do próprio Ziegler ou com modelos baseados no ICRU, basicamente, ou com o ICRU. Aqui são os resultados do hélio, em sólidos e gases, e a conclusão é que a SLIM é melhor que todos os modelos mais antigos, sendo que delta é essencialmente zero para todos os casos, e a precisão da SLIM foi estimada em cerca de 7 a 8% para sólidos e 3 a 4% para os gasosos. Bem, aqui, prótons e alfas e materiais compostos, né? O SLIM, ele usa a regra de Bragg para simular seus compostos. A regra de Bragg diz que o poder de freamento de um composto ele pode ser representado pela combinação linear do freamento eletrônico dos seus constituintes, segundo essa expressão, é a regra de Bragg. E nesse artigo, avaliou-se a correção CAB da regra de Bragg, aplicada pelo SLIM a diversos compostos. Bem, aqui, hélio e etileno, e a comparação com o ICRU e com os resultados do SLIM, com correção ou sem correção, onde o ICRU, apesar disso, ele teve o melhor resultado em todas as faixas de energia. E aqui os resultados para 150 compostos gasosos ou condensados para hidrogênio e hélio, incidindo nesses compostos, ou gasosos ou condensados. Aqui o resultado é bom em todas as regiões, em todos os elementos, com exceção de hélio incidindo em gases, compostos gasosos, na região de energia abaixo de 0,03 megaelectronvolts no núcleo. Aqui à esquerda é hélio, hidrogênio em vapor d'água, e aqui mostra também os modelos teóricos, o PAS e o CASP, usando a regra de Bragg, em comparação com o SLIM corrigido, ou o SLIM apenas com a regra de Bragg, sem a correção, e o CRU. E à direita é um desvio relativo entre o SLIM para íons de hélio em compostos gasosos, o que confirma aquele resultado que foi anotado na tabela anterior, aumentando esse desvio relativo em baixas energias. Bom, a conclusão desse artigo é que delta e sigma em geral são semelhantes para compostos e elementos,
O ICL descreve muito bem o freamento de número limitado de compostos, que são os compostos que são contidos nele. E o SLIM 2003 descreve bem todos os compostos, exceto gases naquela faixa de energia para íons de hélio. E, bem, aí vem o artigo do Witmark, que apesar de as análises, né, dos bons resultados do SLIM, existem críticas ao modelo. E nesse artigo o Witmark analisou esse modelo, analisou o freamento nuclear e eletrônico. Primeiramente, ele analisou o nuclear e constatou que é apenas um espelhamento da teoria de freamento nuclear. E passou a analisar o freamento eletrônico. Primeiro, ele comparou com a fórmula de Bethe-Bloch e as simulações do SLIM para alguns elementos, onde ele delimitou ali a validade da fórmula de Bethe-Bloch pelo fator Q, a razão da carga efetiva, entre a carga efetiva e o número atômico do projétil. E analisou também um modelo teórico de baixas energias, comparou, percebendo o aumento proporcional à velocidade para todos os casos, de acordo com o modelo teórico. À direita, ele mostra a razão de acerto entre o SLIM e o modelo de baixas energias, da fórmula de Lindy-Hardy-Scharf. Notou que abaixo de 2 kV, dependendo do íon, os valores se desviavam fortemente das previsões. E continuando na análise do freamento eletrônico, ele notou nesse gráfico o que ele chamou de uma dependência energética bastante estranha, e evidenciando um ajuste manual num intervalo onde não existia um modelo teórico. Essa curva aí é importante, se você me permite, Elson, fazer um comentário, pode ser? Esse é um exemplo importante de um problema que tem no swing, né? Uma característica do swing é que ele sempre te dá uma resposta. Você coloca um íon num alvo e ele te dá uma tabela de stopping power, seja ela interpolada em dados experimentais ou interpolada em elementos vizinhos, né? Mas tem algumas coisas da metodologia do Ziegler que se destacam nesses casos onde você tem poucos dados experimentais. Um deles é o seguinte: aquela reta do começo, onde todos se comportam muito bem ali, todos linearzinhos, tá vendo? Ele está fazendo ali a implementação da teoria de Lindy-Hardy-Scharf. Lá, mais no final do gráfico à direita, ele está implementando o Bethe-Bloch, onde é tudo comportadinho. No meio caminho, o que ele tem que fazer é uma junção entre o final de uma teoria e o começo da outra. Só que você vê que nesse meio caminho tem um vácuo ali, né? Tem um vazio que esse negócio não se comporta bem. Porque o Ziegler aí no meio, ele ajusta um polinômio para ligar um no outro. E esse ajuste de polinômio é o polinômio que o Ziegler achou que ele deveria ajustar. E nesses casos que tem poucos dados experimentais, o polinômio fica assim. Essa junção fica assim. Essa junção desse jeito, ela também aparece com problemas no próton e com hélio. Só que com menor diferença. Qual é a implicação disso? Por exemplo, se você vai ver o cálculo da perda de energia feita no RAMP, pelo Doolittle. Quando ele implementa aquele algoritmo, a solução numérica ela engasga naquele degrau que tem ali, por exemplo, naquela curva azul. Né? Por isso que o Mayer usava o método do Doolittle e agora passou a usar
outro método para a solução da equação diferencial, que é mais robusta a esse tipo de degrau, entendeu? Então, o que essa parte do artigo do Wittmark está dizendo é essas coisas que não são físicas que o Ziegler enfia ali, e que quando você vai usar a base de dados, se você não olha o gráfico, você não percebe que aquela coisa está ali. Bem, outra crítica que o Wittmark faz é que os resultados do programa foram produzidos com um número limitado de dados experimentais na forma de razões entre o poder de freamento de um íon e o poder de freamento do hélio. E, sendo assim, os dados poderão ser derivados com uma forma desse tipo, usando como referência os dados de poder de freamento do hélio. E aí, o Wittmark, então, ele mostrou um panorama aqui dos dados publicados de poder de freamento para hidrogênio e hélio. Esse artigo é de 2016, sendo que para a maioria dos alvos sólidos, os dados ainda não foram publicados ou medidos. E aí ele pegou o ouro, né, que é o elemento de maior quantidade de dados para hélio, e comparou com o modelo do previsões do Arcelin. Aqui ele destacou duas coisas: a falta de distribuição dos dados nas regiões de energia de interesse científico e técnico, e o fato de que o SLI não considera efeitos da estrutura de bandas observados em trabalhos recentes que resultam em perdas na taxa no poder de freamento em regiões de baixa energia, exatamente para hélio, que inclui hélio e cidinho ouro. E, bem, em razão dessa da demanda de dados, né, de poder de freamento para hélio e especialmente para hidrogênio, é que entra o meu projeto, né, que são medidas de alta acurácia de poder de freamento para prótons com alguns megaelectronvolts em alguns elementos que não têm publicação, muitos dados publicados. E é isso, a apresentação. Você vê que o Wittmark está dizendo que o Swing se baseia nos dados de stopping power de hélio, mas tem elementos ali que não tem medida, né? Você viu? Isso é Ele uma deve ter coisa... levado alguma cacetada do Ziegler, porque ele deve ser inimigo dele mortal, né? Os dois não se falam há uns 20 anos, provavelmente. O Wittmark, ele faleceu em 2017. Quando ele publicou esse artigo, ele morava em Munique. E eu tentei me encontrar com ele lá, mas não deu tempo. Ele faleceu. Eu convidei ele para ir para o Max Planck. Ele disse que estava doente, que não podia sair de casa. E aí eu disse que então eu podia visitá-lo. E aí eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. Nossa. Mas era justamente isso, quer dizer, o Wittmark, ele era de uma vertente contrária à pesquisa do Ziegler. Foi isso que pelo menos eu fiquei sabendo. Bom, eu queria saber se alguém tem perguntas, alguém remota. Eu acho que é um outro comentário que você tem nota desse trabalho, que é o seguinte: apesar de ser uma área de pesquisa que tem mais de 100 anos, certo? Tem um monte de coisa para resolver.
Tem um monte de falhas, tem um monte de degraus mal explicados, tem cozinhadas mal feitas. Então, aí vai uma autocrítica, porque eu, quando comecei a estudar esse assunto, eu falei, não, por que eu vou estudar um assunto que já teve gente muito maior que eu estudando há mais de tempo do que eu? O que você observa é que tem um monte de erros aí que tem que ser limpos e revisitados, não tem como. Não sei se você concorda comigo, Thiago. Eu concordo. Acho que, principalmente do ponto de vista teórico, tem bastante avanço importante, ainda tem coisa faltando, né? Veja, por exemplo, o próprio Pedro Grande no desenvolvimento do CASP. Vira e mexe, ele publica um artigo colocando uma correção, um cálculo a mais, um termo a mais. Né? Então, você vê em ouro, que devia ser uma coisa assim óbvia de medir, não é nada de óbvio. Justamente. Eu tinha uma curiosidade, vocês escolheram um método, analisaram para saber qual método que estão fazendo, se está comparável com aqueles duas regiões que vocês estavam mostrando diferenças ali nos gráficos de no poder de ferramenta, que tinha um que concordava, pelo menos com o Proton, né? Acho que você mostrou mais para trás. Na parte de baixas energias. Qual é a técnica que vocês resolveram usar para fazer a medida de poder de ferramenta? E está comparado com aqueles duas regiões, os dois conjuntos de dados que você mostrou lá para trás. Os artigos não tem as técnicas. Está lento para mim. Não, sem problema. Aí, por exemplo, pelo que eu entendi, pelo que você falou, que parece razoável, né, isso, em princípio, poderia ser a diferença poderia estar relacionada com as técnicas que foram usadas para fazer essas medidas, né? Lógico, tem problema de laboratório, tem outras coisas, mas pode ser que esteja com a técnica. A técnica que vocês escolheram para fazer a medida de vocês é comparável com alguma delas? Ou... Então, o que eu me lembro dos artigos do Helmut Pohl, que ele chega a fazer uma comparação sistemática. Ele fala, esse autor mediu por transmissão, esse autor mediu por RDS, mas que essa diferença está dentro da distribuição. Não justifica essas duas diferenças. Tem uma correlação com outra coisa. Então, ele falou especificamente em método, e ele faz alguma análise a respeito de alvo gasoso, alvo sólido, não sei o quê, mas ele não correlaciona com mais nada. Você viu que a análise estatística feita sobre as bases de dados é muito pouco robusta, né? Acho que não dá nem para dizer que é uma estatística básica. Ele faz um cálculo de desvio médio, desvio padrão, e ainda assim questionável se é válido esse tipo de conta nessa distribuição de dados. Mas dentro dessa nuvem toda, ele diz que não encontrou uma relação sistemática entre o que é medido por transmissão ou por RDS. Mais recentemente, teve uma publicação do grupo do Daniel Primetzhofer, onde ele faz uma análise, mas eu não sei se ela é válida nesse range de energia que a gente mede, porque ele diz o seguinte, quando o íon entra e sai pelo método RDS, ou quando o íon passa pela transmissão, ele não experimenta na sua transição dentro do material as mesmas condições da orientação cristalina. Essa era outra pergunta, né? Porque ele comentou no início, pergunta não, observação, porque vocês obviamente fizeram todos os dados aí em sólido, então a forma amorfa, né? Se você tivesse num cristalino, poderia ter um problema de channel, algum problema desse tipo, né? E a dificuldade que eu tenho é os alvos preparados, não tem nenhum tipo de estrutura cristalina, não tem grãos, né? Não tem alguma coisa assim que possa estar atrapalhando na hora de fazer a medida de grãos cristalinos, eu considero. Pois é, não sei dizer. Agora, as folhas que a gente tem folhas de material dessas que você compra na Goodfellow para continuar fazendo as medidas por transmissão, como a gente fez no passado com o aluno do Manfredo. Né? A gente ia continuar dessa forma. Mas você lembra que uma das coisas que o aluno do Manfredo fez foi justamente que ele mediu 3 vezes e cada uma tinha um desvio em relação à outra, no qual a gente atribuiu a uma falta de homogeneidade da folha. Isso. Então, eventualmente, caiba a
análise mais profunda a respeito da homogeneidade da folha, coisa que eu... Mas esse artigo que eu falei do grupo do Daniel Primetzhofer, que ele fala que não experimenta as mesmas orientações cristalográficas e tal, então, mas o grupo dele mede em energias bem mais baixas, né? Então, não sei se exatamente Seria muito importante fazer a correção. Né? não sei. Então, é isso que eu sei a respeito desse assunto. A gente vai continuar medindo transmissão, porque as coisas que a gente tem é para medir por transmissão. Então, vocês escolheram medir por transmissão, é isso? Continuar do mesmo método do Alonso Manfredo. As folhas têm espessuras típicas iguais, só que são de outros materiais. Uma delas é de tungstênio, para o projeto da IAEA. Tem algumas outras folhas também. Você já tem a folha de tungstênio? Como é que você vai trabalhar a oxidação? Trabalhar a oxidação? Superfície. Por enquanto eu não abri o pacote, é assim que eu estou trabalhando. Assim vai ser um inferno, assim que nem Tântalo e outros materiais, que se olhar para ele, ele oxida. Deve ser. Tem que fazer aquelas medidas fotoelétricas de 900 e nada, né? Tem uma faquinha para passar em cima, assim, tirar o óxido de cima. Mas o óxido de tungstênio é volátil, né? Não é? Não sei se no caso... Ele é. No caso do... Não sei se o natural é, mas o óxido de Você tungstênio... não abriu a folha ainda, né? Não. Eu estaria curioso para saber se é brilhante ou se é fosco. É que assim, ele está num envelopinho de plástico transparente. É um cinza chumbo, cinza. Mas ele não é um espelho. Ele vem em ambiente de alguma coisa? Não, ele vem prensado em duas polinas. Ah, está pensado, sei. Não, mas certamente deve vir em argônio. Não, então, se a curiosidade está em argônio, por exemplo, provavelmente vem algum gás, está certo? Não, ele está prensado. Prensado só mesmo. Não tem gás. Ah, é prensado, é um plástico mesmo, como se fosse um chaveiro que você botou. Não, é duas folhas, prensado no meio e zipado em volta. Uma coisa bem simples. Mas, enfim, tem outros elementos também que tem poucos dados e um outro que tem, acho que é níquel que a gente tem, não me recordo agora, mas, enfim. Curioso que você não conseguiu detectar efeitos de energia de ligação de compostos, né? Não tem no gráfico, Não, tem sim. Não concluiu nada. Volta um pouquinho lá, olha só. Aliás, não volta, né? Vem para frente. Tem um gráfico que ele mostra o string com Corin bounds, e string com Corin bounds e correção de fase. Peraí, mais pra frente. O CAB, essa correção CAB é de Corin bounds. É ao contrário, é ao contrário. Na figura mesmo, pode ir na figura. E aí, volta. Aí. Então, por exemplo, na figura da esquerda, você está vendo a linha sólida, é o string corrigido. O corrigido é uma correção que o Ziegler faz lá, com esse Corin bounds. E o traço ponto é o string com a regra de Bragg simplesmente. Tá? Então, o Corin bounds está piorando o modelo do string. É verdade, isso não é sem correção. Né? Não é sem correção. Mas é esse tipo de coisa que ele fez. Não viram doutorado isso, não. Vai mais um pouquinho mais para frente, mais um para frente. Aí, volta. Tinha outra figura? Acho que eu sei o que é. Só aquela? Esse é de vapor da água, né? Não tem um de sólido composto. É esse aqui. É esse, né? Aí, a mesma coisa, você vê que a correção ela não é grande, é uma correção pequena, né? Mas você vê que com o Corin bound fez corrected, está saindo fora, né? Totalmente. É curioso que eu esperava uma maior divergência para energias menores. Onde eu esperava que a energia de ligação tivesse algum efeito.
Maior divergência em energias menores. Para energias menores, onde eu esperava que a energia de ligação deveria ter algum efeito sério, mas não é o que eu consigo depender desses gráficos. Em 0.01 e 10, isso é 10 Kelvin, né? Uhum. Mas ele tem corrente com fase, ele está bem fora ali. Ó. Isso aí. O swing com a regra de Bragg e o swing com o Coren Bounds, eles são, para todos os efeitos, idênticos. Isso que eu estou falando. Agora, com o phase corrected, aí sai fora dos dados. E o mais dosado é onde dá problema é no pico. Não, mas no phase correct ele passa bem. Ele passa bem na parte de perto de ponto 1, bem mal para a parte de baixa energia. Ali, né? Abaixo de ponto 1 ali, né? 0.08, sei lá. Mas ele passa lá todos os dados, né? Melhor do que com a regra de Bragg. É que no pico começa a entrar o estocamento eletrônico. Será que é isso? É isso. Eu acho que talvez o bom seria procurar um outro composto que tivesse mais dados experimentais. Né? Esses aí são poucos dados experimentais muito alinhados. Né? Etileno, né? Alguém remoto tem alguma pergunta a fazer? Alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Tinha alguns modelos que não tinham, para energias muito baixas, eles não tinham nenhum delta. Porque o modelo não vale, o autor já declara que não vale naquela região, então realmente não presta. Não quer passar vergonha, mas já não foi usado. Isso é bastante comum nesse caso, né? Porque é comum, por exemplo, a pessoa propor uma forma de calcular aquelas correções do BET-block. Então, o BET-block já tem um domínio em alta energia, ele não tem nada a dizer em baixa energia, então já não insere nada lá. E mais para o começo ainda das tabelas que eu tinha visto. Acho que é a primeira comparação, né? Aí. São regiões diretas. É que o programa, por exemplo, aqui, esse modelo aqui, o BEST, ele se baseia puramente na fórmula de BET-block, com correções. O BEST me parece o worst. O BET-block, que é bem de BET. Então, o domínio de energia dele é só acima na validade da teoria de BET-block. Por isso que alguns não aparecem na tabela para essas outras regiões de energia. Bom, essa figura é boa para ver o CASP 11 e o CASP 12. Tá bom? Então, aqui tem um ponto 2. Ele melhorou, só que piorou abaixo de 0.01 megavolts. Dá para ver isso na figura lá. O CASP 1.1 começa mais alto, depois eles cruzam, mas o CASP 12 chega perto dos dados experimentais mais rápido. Tá bom. Bom, então, não tendo mais perguntas, eu vou interromper a gravação.